Aleluias. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações nessa noite. Que essa paz, que excede todo entendimento, venha reinar em nossos corações no dia de hoje. Que nós verdadeiramente possamos absorver tudo que Deus quer liberar sobre este lugar. Eu não sei como foi a sua semana, não sei como foi o seu dia, mas eu te convido agora a você desligar de todas as outras coisas e começar a ligar o seu coração ao Senhor. Que a presença do Senhor, ela venha atrair o seu coração nessa noite, para que este culto, ele possa ser o melhor culto da sua vida. Que você possa hoje exalar o bom perfume de Cristo, ao ponto de quem está do seu lado sentir a presença do Senhor. Ao ponto daquele que ainda não chegou, ele sinta-se atraído pela presença e pela atmosfera de adoração deste lugar. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos. Nós vamos clamar a presença do Pai sobre este lugar. Nós vamos clamar a presença dEle, porque toda honra e toda glória pertence a Ele. Esse altar pertence a Ele. Esta igreja pertence ao Senhor. Eu te convido a começar a chamar a atenção de Deus com a sua adoração essa noite. Eu te convido a convidar a presença dEle. Eu te convido a engrandecer a bondade dEle, a verdadeiramente atrair ainda mais a atenção de Deus para este lugar. Pai, nós te convidamos a este lugar. Te convidamos a receber o louvor que vai ser entoado. Te convidamos, ó Deus, a receber, ó Deus, os versículos a ser dito, as palavras, ó Deus, a ser faladas neste altar. Pai, que tudo que for feito aqui essa noite seja diretamente ligado, ó Deus, aos céus. Pai, que seja o Senhor direcionando este culto. Pai, que o Senhor receba cada aplauso, que cada pensamento, que cada palavra, que tudo que fizermos ou pensarmos seja para engrandecer o Teu nome. Espírito Santo, flua, Deus, no meio dos diáconos nessa noite. Flua, Deus, no meio dos pastores. Flua, Deus, no louvor, que verdadeiramente o louvor ele vem alcançar o objetivo a qual ele é lançado, porque sabemos que o louvor ele vem preparar os nossos corações para receber, ó Deus, a semente que é a Tua palavra. Pai, que nessa noite, ó Deus, ao falarmos a Tua palavra, seja o Senhor testificando promessas ao coração da Tua igreja. Pai, que os nossos corações hoje, o coração de filhos, possam ser totalmente atraídos a Ti, ó Deus, para que o nosso coração queime pela Tua presença. Espírito Santo, nós estamos aqui e dizemos que o Senhor é o convidado de honra neste lugar. Espírito Santo, flua com liberdade no meio de nós, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. Pai, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo sobre todos aqui. Ó Pai, onde estiver um coração, ó Deus, verdadeiramente entregue, ó Deus, que esse possa ser abastecido pela Tua presença. Aonde estiver um coração desejando o Senhor, possa ser encontrado por Ti aqui essa noite. Pai, que o Senhor verdadeiramente venha ser adorado, entoado, enaltecido, engrandecido neste lugar essa noite. Porque tudo aqui pertence ao Senhor. Espírito Santo, fique à vontade. Fique à vontade em curar, fique à vontade em libertar. Ó Deus, que haja um batismo de entendimento da Tua presença. Que haja um batismo de entendimento, ó Deus, daquilo que o Senhor quer liberar sobre este lugar. Pai, que não seja apenas mais um culto, mas que seja o culto das nossas vidas, aonde a Tua presença será manifestada em todos aqueles, ó Deus, que vieram dispostos a prestar um culto ao Senhor. E você que veio para adorar ao Senhor, eu te convido a verdadeiramente dar o seu melhor para Ele. Eu quero deixar apenas 2 versículos da palavra do Senhor que se encontra em Gênesis 12, versículo 2. A palavra diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi uma promessa do Senhor a Abraão.
mas que se estende a mim e se estende a você essa noite. Você é abençoado. Quando o Senhor diz: e você será uma bênção, o Senhor está dizendo que você seria um canal da presença de Deus na terra. Quando Ele disse: ei, você será bendito e todas as famílias da terra serão benditas através de você, o Senhor estava dizendo: há uma promessa de multiplicação, há uma promessa de verdadeiramente da graça e da presença dEle sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos. E eu vou dizer uma coisa: quer atrair a palavra de Deus para a sua vida? Quer atrair as promessas de Deus para a tua vida? Adore ao Senhor de todo o seu coração, porque o céu, querido, vai ficar baixinho neste lugar e você vai contemplar a glória e a presença dEle. Você que veio para adorar, eu te convido a jogar sua mão para o céu e dar o melhor aplauso que você puder. A palavra de gratidão, a palavra de gratidão, de celebração. Exalte este Deus, exalte este Deus, exalte este Deus. É para ti, ó Deus. Cada dedilhado do violão é para ti. Pai, cada soada dessa bateria é para ti. A cada palavra dita é para ti. Espírito Santo, receba essa adoração, porque é pro Senhor. Erga tuas mãos aos céus nessa noite, queridos, e vamos adorá-lo neste lugar. Nós te adoramos, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Você pode dizer isso nessa noite, diga o nome dele. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Eu te adoro, diga isso nessa noite. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Nome tão lindo. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. E os céus desceram neste lugar. Então adora Ele nessa noite. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Nome que está acima de tudo. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Eu te adoro, Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Nome santo. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. No ambiente de glória,
no ambiente de glória. Eu vejo o cordeiro e o leão assentados à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Erga tuas mãos aos céus e adore. Ei! Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, Jesus, Jesus. Não me deixe sair deste lugar. Eu te adoro, Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Nome mais lindo, Jesus, Jesus, Jesus. Não me deixe sair deste lugar. Diga a Ele. E o meu coração forças, adora Ele. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Nome santo, Jesus, Jesus, Jesus. Não me deixe sair deste lugar. Meu coração, diga isso. Diga isso, igreja. Queima por ti, meu coração, meu coração. Queima por ti, meu coração, Jesus, e o meu coração. Tem alguém queimando por Ele de amor ainda? Ei! O meu coração e queima por ti. Meu coração e o meu coração queima por ti. Meu coração e
preparando um caminho. Diga isso a Ele, endireitando. Endireitando as veredas. E cada vez mais diminuindo. Por quê? Porque importa o que Ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando, Jesus, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Por quê? Porque importa o que Ele cresça. E nele, diga isso. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando
dono dos meus dias. Mais uma vez, diga isso. E por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono. Mais forte, vamos lá juntos. Ei! E por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Tu és tudo que nós temos, Jesus. Tu és o início, Tu és o fim. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não temos nada. Essa casa é uma casa que adora o único Deus. Essa casa é a casa que glorifica ao único, que é digno de receber a honra, o louvor, a glória, a adoração para todo e todo sempre. Você pode erguer as suas mãos aos céus e dar a melhor salva de palmas para Ele nessa noite, queridos. Quero te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração, como um ato profético daquele que está entregando o coração a Deus nessa noite. Nós dependemos de Ti, Jesus. Nos dê uma sensibilidade no Espírito, Jesus, de entender que sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos viver, Jesus. Faz de novo como da primeira vez. Você lembra a primeira vez, querido, que Ele te encontrou e você abria mão de tudo só para estar com Ele? E faz de novo, Jesus, Jesus. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O Teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando Tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como da primeira vez. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como da primeira vez. Surpreenda-me, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez, como da primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez. Oh, 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 oh.
outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como da primeira vez, e faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como da primeira vez. Surpreenda-me, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez, como da primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como da primeira vez. Oh, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira. Diga isso. E faz nós queremos. Espírito Santo, fique à vontade neste lugar. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como dá. Diga isso mais uma vez. E faz outra vez, e faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Surpreenda-me, diga isso. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez, como da primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, Como da primeira vez. Erga tuas mãos aos céus nessa noite, queridos. Nós te desejamos mais e mais, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós te desejamos nessa noite. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como da primeira. Nós queremos. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como da primeira vez. Sim, Jesus. Nós nos submetemos à sua voz nessa noite, Jesus. Declaramos que Tu és o único neste lugar, Jesus. E que o Senhor tem liberdade. Liberdade nessa casa, liberdade neste lugar, Jesus. Porque o Teu nome aqui declaramos, Jesus. O Teu nome aqui declaramos, o Teu nome aqui nós levantamos, Jesus. Ah, Deus, nos dê essa sensibilidade, Deus. Uma sensibilidade e um batismo de permanência. Uma sensibilidade no Espírito e um batismo de permanência na Tua presença. Porque este é o melhor lugar para se estar, Jesus. Nós amamos a Sua presença. Nós amamos o Seu amor.
Nós amamos a sua presença, Jesus. Nós declaramos a Ti o nosso amor. Nós declaramos a Ti o nosso amor. Nós dizemos: Jesus, Tu és o único. Nós dizemos: Jesus, nós Te amamos. Nós dizemos: Jesus, nós Te exaltamos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Erga suas mãos aos céus, queridos. Aplauda o nome do Senhor neste lugar. Glorifique o nome dEle. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Diga: Jesus, Tu és digno do meu coração. Jesus, Tu és digno da minha vida. Ei, Jesus, Tu és tudo que eu tenho. Tu és tudo que eu tenho, Deus. Faz outra vez, Jesus, em nossos corações. Sabe, querido, nós precisamos ter essa sensibilidade no Espírito. Porque uma vez nós queimamos tanto por Jesus, e parece que há uma pressão tão grande no mundo que a gente vai se afastando daquilo que a gente jamais pode se afastar na nossa vida, que é Jesus Cristo, o Senhor. Quer viver algo novo, Jesus? Quer viver uma nova história, Jesus? Sem Ele, querido, nada do que foi feito se fez. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E é esse Cristo que nós adoramos e desejamos. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz, irmãos, porque o Senhor, Ele nos deixa participar daquilo que Ele está fazendo nesses dias. Amém? Quero te convidar rapidamente a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios. Obrigado, Jesus. E faz outra vez, e faz outra vez, faz outra vez. 2 Coríntios 9, versículo 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá e dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu gosto muito dessa passagem porque ela fala de um Deus que sustenta aquele que precisa, um Deus que dá pão para aquele que está precisando, mas que também dá semente para aquele que está multiplicando. E é interessante saber porque tem dois tipos de gente no nosso meio: os que só querem comer daquilo que Deus dá, mas também tem aquele tipo de gente que quer multiplicar as sementes que Deus também entrega. E a gente tem ensinado nessa casa, irmãos, que a chave da prosperidade não está em esconder debaixo do colchão. A chave da prosperidade está em multiplicar as sementes que vêm na sua mão. Porque nós precisamos entender, irmãos, que tem coisa que vem na sua mão que é para você, mas tem coisa que não é para você. Porque assim, quando a gente está chupando uma laranja, a gente engole até semente, é ou não é? Agora a pergunta é: quem engole uma semente de abacate aí?
Porque o fruto é para nós, irmãos, mas a semente não é para nós. E aí nós precisamos discernir, irmãos, o que está chegando na nossa mão é uma semente ou é um pão? Porque o pão é para você, mas a semente é para multiplicar. E não é sobre multiplicar só na igreja, multiplicar também do lado de fora. É um menino que está pedindo uma ajuda no sinal, é alguém que está precisando de uma cesta básica, é alguém que está precisando de um socorro. E aí são sementes que Deus nos dá, mas que não é para nós, é para a gente manifestar e distribuir na vida de alguém. E é bom, querido, quando nós entendemos isso, porque, irmãos, a gente passa a participar do reino dos céus. Aqui na igreja nós estamos em várias reformas. E uma das principais que nós estamos focados nesses dias, irmãos, por exemplo, é a igreja das crianças. Hoje nós temos várias crianças. E tem na comunidade ainda várias crianças para nós alcançarmos. No culto da família e no ano do legado, nós precisamos entender que nós precisamos olhar para a próxima geração. Se nós não olharmos para a próxima geração, alguma coisa está errada conosco, né? Então, irmãos, nós estamos glorificando a Deus por tudo que Deus tem feito nessa casa, através de mim, mas através de você também. Nessa noite eu quero te convidar a tomar em tuas mãos a sua oferta e o seu dízimo também, porque o dízimo fala de fidelidade, mas a sua oferta fala da sua gratidão a Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar e te enriquecer, conforme está escrito no versículo 11, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência. Ou seja, existe um propósito no dinheiro, existe um propósito na riqueza. Qual que é? Abençoar alguém, irmãos. Aquilo que Deus nos dá não pode parar em nós, mas tem que escoar através de nós também, em nome de Jesus. Amém? Toma em tuas mãos sua oferta, o seu dízimo. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, eu quero te glorificar, exaltar o seu nome, Deus, por cada filho teu neste lugar, por cada um que tem entendido, Senhor, a sua mensagem, por cada um, Senhor, que tem entendido a sua palavra nesses dias. Que o Senhor Deus possa derramar sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus, bênçãos sem medida, porque nós sabemos que isso é promessa do Senhor. Nessa noite nós queremos abençoar aqui não apenas a oferta, mas também o ofertante. Abençoar, Deus, o dízimo, mas abençoar também o dizimista. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja continuamente sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Tem um QR Code aí também nos bancos, ok? Se você quiser fazer um pix, faz outra vez, faz outra vez, e faz outra vez, como dá, diga isso, e faz outra vez, faz outra vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez, como da primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez. Você pode aplaudir o Senhor, queridos. Glória a Deus, glorifica o nome dEle. Aleluias. Queridos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. O melhor lugar para se estar, irmãos, eu costumo dizer que ainda é aqui, é na casa do Senhor dos Exércitos. Aqui é onde nós vamos ouvir uma palavra, aqui é onde nós vamos receber uma direção da parte do Pai. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu quero te dizer nessa noite que você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas corretas, em nome de Jesus. Amém? Queridos, todo último domingo do mês nós
nós trabalhamos aqui com o nosso culto da família, porque nós entendemos que há um propósito ímpar de Deus para cada família. E todas as vezes que nós estivermos falando de família, cuidando da família, nós estamos cuidando da sociedade, nós estamos cuidando da nossa nação, nós estamos cuidando da nossa igreja, nós estamos cuidando, querido, do bem mais precioso de Deus. Porque a instituição, irmãos, mais poderosa da terra, a instituição, querido, mais maravilhosa da terra, mais espiritual da terra, é a família. Então são dias de nós olharmos para nós e para a nossa casa e discernir, irmãos, cada momento que nós estamos vivendo. Porque a verdade é que toda família disfuncional gera uma sociedade também disfuncional. E o que é que nós queremos para a próxima geração? Estamos vivendo o ano do legado. E no ano do legado, querido, o olhar para a nossa casa, para a próxima geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, precisam ser um olhar cirúrgico e preciso. Nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo nesses dias. Eu quero te convidar a abrir comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Vou tentar ser bem breve, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer aqui neste lugar ainda, nessa noite. 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Pode ficar sentado, porque a leitura é um pouco longa. E nós vamos ler juntos essa mensagem que Deus tem para nós. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leandro. Para quem sentiu a falta da Cris aí, irmãos, a Cris fez uma cirurgia, né, nessa semana. E ela teve um probleminha, né? Segundo os médicos, com a anestesia que ela tomou. E ela está com uma dor de cabeça muito forte. Conversamos com o médico, fomos no hospital. E estamos no processo. Ela não conseguiu vir hoje, mas está com certeza aí intercedendo por nós aqui também nessa casa. Amém? Continue orando por ela, porque o grupo de intercessão tem orado e eu sou grato por vocês. Mas 2 Timóteo, queridos, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim: olha, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então a primeira coisa que nós precisamos discernir na nossa vida, querido, é em qual tempo eu estou inserido. Será que eu estou inserido no tempo de 2 Timóteo 3:1 já? E aí nós vamos descobrir isso agora. Porque no versículo 2 está escrito: isso porque, ajuda aqui, isso porque os homens, vamos lá, isso, diaconisa de excelência, ô glória, põe e tira do tapete, isso menina, maravilha. Então, irmãos, nós precisamos discernir os dias, porque os tempos são difíceis, os últimos dias serão tempos difíceis. E no versículo 2 está escrito: isso porque os homens serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Você acha que nós estamos vivendo com esse tipo de gente nos dias de hoje, irmãos? Sim ou não? Então isso já aponta para os fins dos tempos. Versículo 3 continua: insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Estamos vivendo isso na nossa sociedade, irmãos? Sim ou não? Então nós estamos no tempo do fim. Traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Temos esse tipo de gente na nossa geração, irmãos? Sim ou não? Então nós estamos caminhando para o fim.
embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Estes são os que introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aprende, mas continua vivendo uma vida de mentira. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Quem é Janes e Jambres? Senão os mágicos do tempo de Moisés, os mágicos do tempo do faraó, que quando Moisés, por uma instrução de Deus, ele transforma a água em sangue, os mágicos vão ali fazer a mesma coisa, mas agora eles vão fazer com corante, afinal de contas eles eram mágicos. E a função de Janes e Jambres, querido, é justamente não deixar que o povo de Deus conheça a verdade. Era não deixar que o povo de Deus que estava escravizado no Egito fosse livre, mas que permanecessem escravos por toda a vida. Só que Deus não tem isso para nós. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, diz Paulo, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. As perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está dando uma instrução para a igreja. É interessante que ele está falando sobre uma deformação, uma deformidade do caráter humano, do caráter do homem. Ele está dizendo, olha gente, quando essas coisas vier sobre a terra, quando nós tivermos esse tipo de homem, esse tipo de caráter sobre a terra, entenda que nós estamos chegando no tempo do fim. E o apóstolo Paulo está falando assim, olha, vocês estão me vendo, vocês estão me observando, vocês estão entendendo a palavra que eu estou instruindo vocês, vocês estão vendo o meu andar, o meu agir, o meu comportamento, vocês estão vendo as perseguições que eu tenho passado, que eu tenho sofrido. E ele está nos dando uma mensagem, irmãos, pois permaneça fiel ao Senhor até o fim. Sabe, irmãos, nunca foi tão simples, nunca foi tão fácil nós sermos uma referência para essa geração. Basta você andar no caminho para que o mundo inteiro se levante contra aquilo que você crê, contra aquilo que você prega. Basta você andar no caminho correto, querido. O problema é que muitos não estão andando neste caminho. Agora nós precisamos entender, irmãos, que a igreja e a sociedade estão correlacionadas entre si. Porque a igreja está na sociedade, mas a sociedade também está na igreja. A questão é o quanto que o caráter da sociedade tem influenciado a igreja. E o quanto que o caráter íntegro da igreja tem influenciado a sociedade. Porque isso tem a ver, querido, com família, com a nossa casa. Coloca para mim de novo, por favor, o slide. E o nosso lema aqui é, irmãos, família, minha origem e o meu destino. Por quê, pastor? Porque tudo começa na família. Tudo precisa terminar em família, irmãos. Essa é a ideia de Deus. Família, sua origem e seu destino. Sabe, irmãos, e nesses dias que nós estamos vivendo, nunca foi tão desafiador para o pastor, ou para alguém que seja,
falar sobre família. Porque nós estamos vivendo um tempo de muitas famílias que são disfuncionais, irmãos. De muita separação, de muito divórcio, é ou não é? E para nós é um desafio, porque qualquer coisa que a gente fala, alguém vai entender. Alguém vai pensar, está falando comigo, e eu vou te falar, estou falando com você. A palavra está falando com você. Porque, irmãos, os dias são maus, os tempos são difíceis. Nós lemos homens amantes de si mesmo, homens que estão olhando para o seu próprio umbigo. Ei, há princípios e valores no reino dos céus que são inegociáveis, nós não podemos negociá-lo. Princípios e valores que nós conhecemos da palavra, princípios e valores de fé, irmãos, que os nossos pais nos ensinaram, talvez os nossos avós nos ensinaram. E aí nós estamos vivendo um tempo nesses dias que nós estamos deixando esses valores, esses princípios de lado, irmãos, para viver a nossa forma, o nosso jeito de ser. Nós precisamos entender, irmãos, que todo aquele que cria, ele tem um manual daquilo que ele criou. Todo autor de uma criação, irmãos, ele tem um manual, ele sabe como funciona. Quem nunca comprou um celular aqui, irmãos? Você ficou 2 anos com o celular. Aí de repente você encostou num lugar lá e você viu uma tecnologia. Falei, nossa, que doido, que é isso? O que é isso que apareceu no meu celular? Não, uma tecnologia que já existia no seu celular e você ainda não sabia. Por que você não sabia? Porque você não tem paciência de ler o manual. Só que a família, querida, é uma instituição criada por quem? Por Deus. Quem tem o manual da família? Deus. Sabe qual é o nosso problema? Nós não lemos o manual. Queremos que tudo seja funcional, que tudo dê certo, mas nós esquecemos, querido, do principal. Ler o manual do autor. E a partir do momento que nós aprendemos, querido, que essa palavra, ela é tudo que nós precisamos, é o nosso manual de vida, nós vamos passar a ter famílias que são funcionais, altamente funcionais, que fluem para o propósito. Agora, no ano do legado, querido, nós precisamos discernir os dias, discernir os tempos difíceis, porque eu não posso mais olhar para mim mesmo, eu preciso olhar para a próxima geração. A Rayane abriu aqui nessa noite falando de uma bênção sobre a família. E Deus falou assim com Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que isso significa? Que todas as famílias presentes aqui, irmãos, são abençoadas. Ei, pastor, mas por que eu vivo uma vida disfuncional, um casamento disfuncional, uma família disfuncional? Porque você, querido, acha que a bênção, querido, é algo que você recebe, mas a bênção não é algo que você recebe. A bênção é um lugar que você acessa. A bênção é um lugar que você acessa. E a gente fica esperando as bênçãos, mas a gente não quer acessar. Ei, todas as famílias da terra já são abençoadas. Se já são, eu só preciso entrar neste lugar onde a bênção está, irmãos. Mas como que eu entro neste lugar, pastor? A partir do momento que eu ando nos princípios e valores da bênção. A partir do momento que eu ando nos princípios e valores do céu, irmãos. Porque se eu entro como esses homens que nós lemos na Bíblia, como esse tipo de pessoas que nós lemos na Bíblia, se eu ando em desobediência, como que eu vou acessar o lugar da bênção? Nós não conseguimos acessar. Nós não conseguimos acessar. E é interessante, irmãos, falar sobre isso, porque eu tenho falado nesses dias, principalmente vocês, jovens que estão presentes aqui, né? A nossa juventude, ela cresceu em um tempo da globalização, ela cresceu em um tempo da tecnologia, e infelizmente nós não temos mais nas igrejas culto de jovens como nós tínhamos antes, todos os sábados. Por quê? Porque a tecnologia roubou as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens do propósito. Em Ezequiel, a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que a morte subiu pela janela, matando
os meninos das praças, ou seja, excluindo, tirando os meninos das praças, tirando os meninos das ruas. O que é janela no inglês? Windows. O que nós temos dentro de casa? Windows, janela, celular, acesso, portais, tecnologia, que tem tirado os nossos filhos, jovens, adolescentes e crianças do propósito, ou seja, exterminando os nossos meninos das praças, das ruas. Porque eu sou do tempo, irmãos, que eu jogava futebol na rua. Quantos que estão aqui nessa noite, irmãos, que não é deste tempo também, em que a gente ficava até a noite na rua conversando, sentado ali no meio-fio, trocando uma ideia, brincando. Rouba-bandeira, cadê a rouba-bandeira? Cadê as brincadeiras de antigamente, irmãos? Acabou, por quê? Porque tem uma janela na nossa casa que está roubando os filhos do propósito. E aí, querido, há uma briga nesses dias do discernimento no Espírito sobre o que é família, sobre o que Deus fala a respeito de família, sobre princípios e valores do reino dos céus, com um outro tipo, querido, de inimigo que entrou nos nossos dias, e nós, muitas das vezes, nós não discernimos, achamos que não tem nada a ver. E esse inimigo desses dias, querido, se chama pós-modernidade. E se nós não entendemos, querido, que, como se diz, né, nós somos produtos do meio, mas não é porque nós somos produtos do meio que nós temos que viver corrompidos, como o meio da sociedade está corrompida. Nós precisamos entender, querido, que nós somos cristãos, temos valores do reino dos céus, temos valores de família, que são inegociáveis, mas que estamos também vivendo no meio de uma sociedade corrompida. Nós precisamos discernir tempos e lugares, queridos, que nós estamos vivendo. E nesses dias nós sabemos que a pós-modernidade, ela entrou, queridos. Ela entrou, querido, para deturpar a palavra de Deus. A pós-modernidade chegou, querido, para ferir aquilo que chamamos de valores familiares, de princípios que são familiares. Agora a família nasce, às vezes um casal já casa pensando em separar. Se nós vamos casar, se não der certo, nós separa. Não existe esse pensamento, irmãos. Não existe isso. Por quê? Porque tem uma pós-modernidade, querido, pregando uma inverdade, pregando uma mentira do lado de fora. E aí eu e você, nós estamos aqui lutando com os nossos filhos, é ou não é? Ensinando a verdade, pregando a verdade. Aí eles vão para o lado de fora e eles ouvem a mentira. Agora eles vão para a verdade do pai, da mãe, ou da palavra, ou vão para as mentiras que o mundo está anunciando todos os dias, irmãos. Ei, nossos filhos, eles precisam ser guardados, irmãos. Posso te falar uma coisa? O diabo não está querendo casamento mais não, irmão. Para ele já passou. Ele está nem interessado em casamento. Ah, vou destruir o casamento. Não. Ele está interessado no que tem dentro do casamento. E o que tem dentro do casamento são os nossos filhos. Ei, irmãos, perceba que nós estamos vivendo dias em que o adulto corrompeu. Os jovens se corromperam. Os adolescentes, irmãos, com essa tecnologia, o negócio deles é videogame e Instagram, videogame e celular o tempo todo, irmãos. O que está restando para nós? As nossas crianças. Por isso hoje nós vemos tanto culto teens. Por quê? Porque Deus ainda está cuidando das nossas crianças, cuidando da próxima geração, irmãos. E nessa casa, irmãos, como uma casa de paternidade, como uma casa que está vivendo o ano do legado, nós vamos sempre olhar para a próxima geração, para os nossos meninos, para as nossas crianças. É por isso que nós estamos construindo lá em cima, irmãos, a igreja das crianças, irmãos.
Porque se as crianças forem guardadas, há uma continuidade, irmãos. Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, do Deus do ano de 2025, do ano de 2040 e vai, irmãos. Mas se o diabo roubar as nossas crianças, o que nos resta? Isso é uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade dos pais, irmãos. E muitas das vezes nós não percebemos. Usamos armas erradas. Porque o escudo serve para defender, mas a espada para atacar. E no dia de atacar você quer defender. E no dia de defender você quer atacar. Irmãos, usamos armas incorretas. Porque nós não estamos ligados no que está acontecendo nesses dias. E um dos pensamentos da pós-modernidade é o pluralismo. Diga comigo assim, pluralismo. E o que é isso, pastor? Não existe uma verdade absoluta. Para o pluralismo assim, irmãos, não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Depende da forma como você vê as coisas. Porque da forma como você vê, está certo. Da forma como você vê, está errado. Tudo é relativo. Não, irmãos. A pós-modernidade quer colocar na cabeça, querido, das nossas crianças, na cabeça da sociedade desses dias, querido, que tudo é relativo. E aí nós deixamos, querido, de receber a bênção, porque nós abandonamos princípios e valores para viver não tem nada a ver. Mas a minha palavra, a minha Bíblia, irmãos, está escrita em João 14, 6, que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única verdade, a palavra é a única verdade. Os princípios do céu, querido, continuam sendo a única verdade que nós precisamos andar nela. Em 2 Coríntios 4:4 vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. O Deus desse século, irmãos, o inimigo, ele cegou o entendimento de muitos. Então muitos vivem uma mentira, achando que está vivendo uma verdade. E o Evangelho de Cristo, irmãos, ele chegou para trazer luz no nosso entendimento. Porque se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Ei, o Cristo é o cabeça da igreja. O Cristo tem um entendimento iluminado. Como cabeça, ele precisa de um corpo, que é a igreja iluminada. Nós não podemos andar em mentiras que a sociedade prega, que a pós-modernidade prega. Nós não podemos fechar os olhos, irmãos, para aquilo que está acontecendo dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Na geração dos nossos pais, Deus era presente em tudo, era ou não era? Comprei um carro, culto de ações de graça. Nasceu o meu neném, culto de ação de graças. Ei, pastor, eu comprei um carro, culto de ação de graças. Até na morte tinha um culto de ação de graças. Agora não, eu compro um carro e nem aí mais, não apresenta a Deus. Acha que está fazendo tudo com as forças do próprio braço, irmãos. Por quê? Porque a pós-modernidade está falando assim, que você pode por si mesmo. Não, irmãos, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos nada. Deixa eu te falar, o seu carro não é seu. A sua casa não é sua. Nada do que você tem é seu. Como o senhor sabe disso, pastor? Quando você morrer, você vai entender que não é seu. Nós não vamos levar nada, vai ficar tudo aí, irmãos. Então tudo o céu, irmãos, que nos abençoa, é o céu que nos abençoa, é o céu que nos dá, é o céu que nos autoriza, irmãos. Então nós precisamos dar honra e dar a glória apenas para o Senhor, nosso Deus. Outro pensamento da pós-modernidade, irmão, secularismo. Diga comigo, secularismo.
No secularismo, irmãos, Deus é apenas um assunto religioso. Ou seja, Deus ele está fora das práticas da minha vida. Lá fora eles falam assim, olha, futebol, religião e política não discute. E eu te digo, futebol, política e religião precisamos discutir. Porque eu sou Galo e vou continuar, não vou ser Cruzeiro. Política, irmão, se discute. Porque o reino dos céus é totalmente político. Se a ideia de Deus é governar sobre a terra, como que nós vamos ter na cabeça dos nossos congressos homens que são corrompidos como esse que nós acabamos de ler, irmãos? Como que a igreja vai governar? Como Deus vai governar sobre a terra com homens corrompidos na cabeça do congresso? Política se discute. Religião não se discute. Não se discute para você também não ter uma chance de entender sobre a verdade. E aí sim, irmãos, com a pós-modernidade nós vamos afastando do propósito. Nós vamos nos perdendo naquilo que Deus, Ele tem de verdade para cada um de nós, irmãos. Mas João 15, 4 e 5 diz: eu sou a videira, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneça em mim, eu permanecerei em vocês. É Deus em mim, querido, e eu nele, e juntos nós somos um. E se Deus está em você e você nele, querido, a tendência é que o seu lar, a sua família, seja uma família bem-sucedida e funcional. Por quê? Porque nós entendemos que família é mais espiritual de qualquer instituição na terra. Ah, eu vou para a igreja porque a igreja é tão espiritual, né? Não. Espiritual é a sua família. E se você entendesse isso, querido, você mudaria o olhar para a sua casa, para a sua próxima geração. Então, irmãos, nós precisamos abrir o nosso entendimento. Eu estou aqui nessa noite para trazer luz para o seu entendimento. Olhar o que o seu filho está fazendo. Olhar, querido, se ele está vendo coisas que não devem no celular. Ah, irmãos, esse dia eu entrei num grupo aí do Lucas. Estava com um grupinho com os meninos aí. Já estou sabendo que estava tendo coisas que não valia a pena. Aí eu já coloco eu nesse grupo aí. Entrei, irmãos, acabou a conversa. Irmãos, temos que cuidar dos nossos filhos. Porque são eles que vão dar uma resposta para a próxima geração. Não vai ser você, talvez você não vai estar aqui mais. Daqui 20 anos, onde você vai estar? Daqui 20 anos, 30 anos, aonde o seu filho vai estar, irmãos? Depende do que eu estou construindo agora nele. Depende da construção de hoje. Depende do entendimento, irmãos. Há uma briga contra a pós-modernidade, nós precisamos entender isso. O terceiro pensamento da pós-modernidade, querido, é o hedonismo. Diga comigo assim, hedonismo. Hedonismo é a busca do prazer pelo prazer. Não importa se está errado. Se eu estou feliz, é aí que eu estou indo. Não, filho, mas está errado. O caminho que você está traçando é um caminho de morte. Mas eu gosto, me dá prazer. A pós-modernidade, irmãos. Não importa se está errado o caminho. Não importa se o meu relacionamento está errado. Não importa se as minhas amizades estão erradas. Não importa se o que eu estou fazendo está errado. Se isso está me alegrando, me dando prazer. Se eu estou pensando no meu próprio umbigo, ok, está tudo certo, é aqui que eu vou continuar. Irmãos, estamos vivendo em uma sociedade que estão com os olhos fechados para uma realidade de bênçãos que Deus tem. Só quer que você acesse este lugar. Em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. Sabe quais são as pautas dos nossos congressos? Aborto, drogas, homossexualismo, ideologia de gênero. E se nós não atentarmos para os princípios do céu, irmãos, a sociedade está fazendo o que quer, ou melhor, a pós-modernidade está fazendo o que quer com a sociedade. E aí as pessoas estão assim,
As pessoas estão separando, né? As famílias estão acabando, né? Porque você está andando na pós-modernidade em vez de andar na palavra. Não, irmãos, temos que ser inconformados. Princípios e valores do céu são inegociáveis. Nós não podemos negociá-los de forma alguma. Aborto fala de sexo sem compromisso. Drogas ilícitas. Não, só 40 graminhas, não tem problema não vai ser crime. Sendo votada nos congressos. E se a igreja estiver dormindo, a igreja não entende. Aí de repente o filho chega em casa, não pai, mãe, é só 40 graminhas, não dá cadeia, não dá. Então, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento. Ei, pastor, o Senhor ora por mim? Oro. Vou ter um prazer de orar, de conversar, de te dar uma palavra se for necessária. Mas tem coisa que só Jesus pode fazer. O Papa não vai fazer, o pastor Leandro não vai fazer, ninguém... Não, tem coisa que é só Jesus pode fazer. E o que só Jesus pode fazer, irmãos, é para Ele que você tem que olhar. Não adianta. Então nós precisamos abrir, irmãos, o nosso entendimento para tudo que está acontecendo nesse dia, senão nós vamos nos perder. E de quem é essa responsabilidade? Adianta, querido, as professoras com a igreja das crianças ensinar tudo para a criança, mas chegar em casa elas vê os pais fazendo ao contrário. Aí as crianças vão embora e fica assim: igreja ou meus pais? Igreja ou meus pais? Quem que está certo? Estou perdido. No Velho Testamento, irmãos, na 10ª praga, a morte do primogênito. A casa que não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais, na noite em que o anjo da morte passou, matou, eliminou todos os primogênitos da casa. A casa que tinha um entendimento iluminado, passou o sangue do cordeiro e nada aconteceu. A casa que não tinha um pensamento iluminado, deixou sem a marca do cordeiro. O anjo da morte passou, o filho primogênito morreu. Naquele dia, houve muito choro no Egito, irmão, mas muito choro. Mas eram os egípcios? Não. Tinha egípcio que entendeu e tinha israelita que não entendeu. Filho de egípcios morreu, mas filho de israelitas também morreram. E sabe de quem era a responsabilidade? O sacerdote. O pastor vai lá passar o sangue na minha casa? Não. O pai da casa era o responsável. O pai, o cabeça da casa, ele tinha uma responsabilidade de matar o cordeiro. Ele tinha uma responsabilidade dele mesmo passar o sangue do cordeiro nos umbrais. Por quê? Porque a responsabilidade da casa é nossa. Pai, mãe, que estão presentes aqui nessa noite, nós não podemos fechar os olhos para os nossos filhos, para a próxima geração, em nome de Jesus. Privatização. Outra coisa que a pós-modernidade prega: privatização. Eu sou o dono de mim mesmo. Eu cuido do meu próprio nariz, meu corpo, minhas regras. Ah, irmãos, para com isso. A gente precisa mudar a mentalidade. Isso não cabe dentro do seio da igreja, irmãos. Isso não cabe dentro do nosso entendimento cristão. Enquanto você for adolescente, estiver debaixo do teto do seu pai, jovem, é sua mãe e seu pai que mandam em você, para de show. E depois disso, fica tranquilo, você continua não mandando em você, porque a palavra do Senhor diz que nós somos um povo, uma propriedade exclusiva de Deus, irmãos. Ei, você é de Deus, você não é dono de si mesmo. E se a gente não entender isso, a gente leva esse estilo de vida para a nossa casa.
E levando esse estilo de vida para nossa casa, a gente sentencia o nosso lar, irmãos. A gente sentencia, porque nós não assistimos nossos filhos, nós não olhamos para a nossa esposa como nós devemos olhar, a esposa não olha para o esposo como deveria olhar, e começa a ficar disfuncional, só porque, querido, eu ando na medida da pós-modernidade, e esqueço meus princípios e valores do reino dos céus. Estamos sendo bombardeados, irmãos, todos os dias. Estamos sendo bombardeados, mas será que nós estamos entendendo sobre isso? Estamos entendendo esse bombardeio? Deus, irmãos, não pode ficar às margens da sua história. Pega isso. Deus, Jesus Cristo, Ele não pode viver às margens da sua vida. E ser marginalizado em um lugar que você gostaria de ser abraçado já é ruim, não é ou não é? Você espera que você seja abraçado para aquele lugar, mas aquele lugar te deixa às margens. Ou você ser o autor, você marginalizar alguém, também já é terrível quando você coloca alguém para escanteio. Agora, marginalizar Deus, irmãos, é uma sentença de morte. Você tirar Deus da sua história, você tirar Deus da sua vida e falar: Deus, fica aí no cantinho, é sentença de morte. E eu quero as bênçãos, mas as bênçãos não vai cair, querido, você precisa acessá-la. E quando nós acessarmos, quando você acessar, você se torna funcional. E quando você se torna funcional, tudo se torna, porque quando eu mudo, tudo muda. Sabe, irmãos, nós precisamos abrir o nosso entendimento. Abrir o nosso entendimento. Ter uma clareza daquilo que Deus tem para nós. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer da minha família? Qual é o modelo correto? Como devo me comportar? Como devo andar?